é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Katia Gaia, que honra, né? Mais uma terça-feira aqui na TV. Só que não ler jornal. Pontualmente. Pontualmente. Estamos muito felizes, E com temas maravilhosos, né, Katia Gaia? Verdade. Eles estão tentando nos identificar lá. Eu me vi preta, me vi colorida. Oi, gente, voltamos. Bem, hoje nós temos um tema muito bacana, como nós falamos já na live, mas eu vou deixar aqui uma degustação. As manobras do acobertamento OVNI continuam? Em resumo, será abordado aqui neste programa casos sobre o acobertamento militar em relação ao fenômeno OVNI e os modus operandi, inclusive evidenciando que o acobertamento persiste nos dias atuais, apesar de algum material já ter sido disponibilizado no Arquivo Nacional em Brasília, Distrito Federal. Acobertamentos no caso Varginha, Operação Prato e por aí vai. E quem vem para esclarecer? Bom, estamos aqui com um dos maiores ufólogos do país, super conceituado, super sério, trabalha com isso há mais de 20 anos, mais de 30 eu acho, né? Edson Boaventura, seja bem-vindo, Edson, gratidão pela tua presença. Gratidão. É um prazer estar aqui novamente, nossa, né? E vamos aí compartilhar, né, as informações que nós temos com o público. Tenho certeza aí que o público vai ficar feliz, né? A gente falar de acobertamento é algo fascinante, né, principalmente dentro da ufologia. E aí, como a própria Kátia falou, né, o acobertamento persiste ou não, né? Vamos trazer as respostas, vamos resolver esse mistério para vocês hoje. Aliás, Mistérios, Enigmas e Mistérios é o canal do Edson no YouTube também, quem quiser pode acessar, que ele faz um belo trabalho também de esclarecimento, né, Edson? Quais os dias que você... Terças e quintas-feiras a gente está colocando algum vídeo novo lá. Hoje, inclusive, tem um. Clica para já. Clica e já se inscreve. Eu preciso de inscritos, entendeu? Isso aí. Gente, vamos lá. Todos vocês que nos acompanham no Cron TV precisam, então, entrar Enigmas e Mistérios. É verdade. Pô, nós já estamos lá. É verdade, você também tem que estar. Edson, mas eu não quero perder tempo. O que te levou a escolher esse tema para este programa? Na verdade, é porque eu estou indignado, né, com os serviços que nós temos de acesso à informação. De serviço. O SIC, por exemplo, né, Serviço de Informação ao Cidadão. Eles não funcionam, principalmente quando o tema é OVNI, né? E as respostas que nós recebemos tanto da Aeronáutica, Marinha, Exército, ABIN, etc., esses órgãos de inteligência, quando o assunto é OVNI, é algo que eu quero comentar com vocês, e isso acaba deixando a gente um pouco chateado, que a gente chega a algumas conclusões de que parece que o acobertamento não deixou de existir, né? Lá no começo, nos primórdios, a gente vê que na década de 40, né, o caso Roswell, né, que aconteceu nos Estados Unidos, ele é um exemplo clássico de acobertamento militar, né? Então os militares pegaram lá uma nave, os tripulantes daquela nave, e foi colocado um véu de silêncio muito grande em cima de tudo o que aconteceu. Apenas depois de 30 anos, passado 30 anos, é que começou a vir à tona o depoimento e a verdade sobre o caso, né? No Brasil acontece um pouco diferente, parece que a coisa, o militar brasileiro tem a língua um pouco solta e não é tão patriota, então acaba liberando. Por exemplo, Varginha, ele veio à tona algumas coisas em 30 dias de pesquisa. Olha que né? Não foram 30 anos, mas 30 dias. Olha, aí é bem mais rápido, né? O que é o acobertamento militar em termos de ufologia? Isso existe somente aqui no Brasil ou em outros países também acontece?
Então, como eu falei, um caso clássico foi em Roswell, nos Estados Unidos. Mas todos os países, eles utilizam de uma metodologia de acobertamento. E às vezes os próprios normativos militares já prevêem isso, né? Para você agir de determinada forma para acobertar, colocar panos quentes quando o assunto é OVNI, quando envolve um caso mais complexo. Né? Então, por exemplo, acidentou ali uma nave, foram capturados substâncias, né, dessas naves, ou envolveu a captura também de corpos, né, acidentados ou não, né? E isso a gente tem no Brasil também. E os normativos, eu trouxe até para vocês verem aqui um documento original, esse aqui é do Exército, mas também tem da Aeronáutica, onde é o regulamento para salvaguarda de assuntos sigilosos. Tira um close aqui, pessoal. Por favor. Olha, por favor. Pode ir para a sua câmera aqui, Edson. Esse livrinho aqui, ó, ele é o do Exército, que funcionava em 1977. A gente conseguiu uma original, né, um livrinho original. E no caso da Operação Prato, que é um caso famoso aí de aparecimento de OVNIs no norte do nosso país, né, com ataques a pessoas, as fotos que foram tiradas pelos militares naquela época, elas tinham um carimbo atrás, que está aqui no capítulo 3, artigo 12, fala assim, ó: toda e qualquer pessoa que tome conhecimento do assunto sigiloso fica automaticamente responsável pela manutenção do seu sigilo. Verdade. Olha aí, é uma responsabilidade enorme. Então aqui os normativos que preveem o como você deve agir no caso de algum fato que seja classificado. Né? Por exemplo, Varginha foi classificado como ultra-secreto. Então é o nível mais alto. A gente ficou sabendo que existe um nível ainda superior, mas que não é normatizado. Então tem um nível acima do ultra-secreto, que esse ninguém tem acesso, só alguns grandes lá dentro que tem acesso. Depois você tem o secreto, você tem o confidencial, o sigiloso, né? Então vai descendo os níveis. O que foi liberado, por exemplo, no Arquivo Nacional, em termos de documentação de pesquisa militar de OVNIs, foi só classificações rasas. Né? Então foi confidencial, sigiloso, coisa pouca. O secreto e o ultra-secreto continua... Secreto e ultra-secreto. Continua nos arquivos, na sala. A gente teve até uma informação recente de que existiam 3 salas de documentação de material classificado. E, lógico, tinha OVNIs aí no meio disso tudo. E apenas algumas caixas, né, umas 2 caixas, chegaram com material lá no Arquivo Nacional. Você tem alguma foto para mostrar, Edson? Oi? Tem alguma foto para mostrar? Tenho. Dá para colocar aí alguma fotografia e a gente vai conversando. Edson, enquanto eles vão procurando a foto, eu vou te fazer uma pergunta. Por que e desde quando existe esse ocultamento de informação? Desde quando? Então, desde a década de 40. Olha lá, tem um documento. Esse aí é um documento que depois a gente pode estar mostrando quando a gente falar de Varginha. É um documento que ele foi feito alguns meses depois pela Força Aérea Brasileira. Hoje ele está disponibilizado no Arquivo Nacional e é uma prova de que eu tive o meu telefone grampeado naquela época. Ou seja, um dos modus operandi do acobertamento que aconteceu, por exemplo, durante o caso Varginha, é o grampo dos telefones. Né? Tem as ameaças que eles fazem, a intimidação, né? Isso tudo é normatizado, né? São esquemas que eles usam para aquelas pessoas que às vezes detêm ou acessam informações que não deveriam ser levadas a público. Sim. Né? E pode falar pra gente do caso Varginha, de todas essas informações aí, por quando favor. que começou, né, o acobertamento? Foi na década de 40, principalmente nos Estados Unidos, e depois isso foi seguido por vários países que tinham uma certa relação com o governo norte-americano. E o Brasil não é diferente. Um dos primeiros documentos que a gente tem que mostra isso é da década de 50, né, que o Brasil
trazia, né, alguns pesquisadores norte-americanos para dentro do nosso país para ajudar na pesquisa ufológica. Isso já desde a década de 50, que a gente tem documentos comprobatórios que mostram isso. Aquele caso clássico também, de maio de 86, né, existe um telex do Departamento de Defesa norte-americano, onde mostra aí o intercâmbio, né, de informações e o esquema de acobertamento, que já existia de ocultação dessas informações. Muito bem. Bem, fala um pouquinho então do caso Varginha, que você começou a comentar com a gente do documento. Ele é um caso de acobertamento? Então, o caso Varginha, até tem imagens aí. Por favor. Ele é um caso assim que mostra muito bem claro isso. Porque os militares, tanto do Exército, que estiveram envolvidos no caso, como da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, eles fecharam a boca ali, num primeiro momento, quando estavam capturando as criaturas e inclusive a nave também. E os pesquisadores que tentavam obter algum tipo de informação eram, de certa forma, pressionados via telefone, com ameaças telefônicas. Por exemplo, na época foi criado o Grupo dos 7 para investigar o caso Varginha, que era o Birajara Franco Rodrigues, né, o Vitório Pacatini, o Claudir Covo, falecido já, eu, Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. 7 pessoas que tiveram acesso irrestrito às informações. E naquela época, apenas acho que o Jamil não sofreu ameaça por telefone. Todos os demais sofreram. Assim, logo no princípio da investigação, o Vitório Pacatini recebeu umas 15 Houve intimidação, mais ou menos. Houve intimidação. Eu recebi também ligações, tive o telefone grampeado, recebi ligações também de ameaça, falando assim que o seu filho estuda na escola tal, endereço tal, é melhor você parar de falar isso, de falar sobre o caso Varginha, senão de repente pode acontecer um acidente com seu filho, coisas desse tipo. Né? E outros pesquisadores também, os irmãos Mondini recentemente falaram que também receberam uma ameaça, né? Que eles estavam meio que parados, mas a gente teve na casa deles lá, eles chegaram a comentar alguma coisa. E com o Pacatini eu tive conversando uns tempos atrás, ele chegou a comentar até de um fato que ocorreu de um tiro na casa da mãe dele lá em Três Corações, que era um projétil, né, que foi atirado para lá, não pegou em ninguém, graças a Deus. Sim. Mas tinha coisas assim para intimidar, para assustar os pesquisadores, para que nós não viéssemos a saber a verdade, né? E o caso Varginha também teve a morte, né, do policial Marco Elixerez, que esteve envolvido na captura de uma criatura, e também todos esses exames clínicos depois da morte dele. E morte de ufólogos também teve ou não? Oi? Morte de ufólogos. Morte de ufólogos a gente tem ao longo da história da ufologia brasileira e mundial. No Brasil, um caso que ficou bem estranho foi do médico Dr. Olavo Fontes, acho que tem até uma foto dele aí. O Dr. Olavo Fontes, ele foi um pesquisador, era médico também, e na década de 50, 60, ele foi muito atuante. Ele era representante até da APRO, um órgão norte-americano que pesquisava OVNIs também, e ele teve envolvido naquele caso da explosão do OVNI de Ubatuba, teve com aqueles fragmentos. Conta aí na literatura que ele chegou a receber até alguns militares da Marinha na casa dele que queriam se apropriar, né, confiscar esse material, esses fragmentos. Só que como ele já tinha usado em análises, e as análises eram destrutivas, esse material ele já não tinha mais. E a outra peça que ele tinha mandado para a APRO nos Estados Unidos, que está preservado até hoje em Stanford. Né? Então está lá na universidade, um pedacinho ainda do fragmento de Ubatuba, mas o que aconteceu com o Dr. Olavo Fontes? Ele acabou falecendo precocemente de câncer, que a gente não sabe. Às vezes as pessoas colocam alguma coisa lá na caixa d'água e aí você adquire uma doença estranha, um câncer. Então tem por exemplo, um grupo que era o Grupo Geoane de Minas Gerais,
que também morreram em circunstâncias estranhas, um acidente, uns homens de preto, né? Porque os homens de preto não é só norte-americano, né? Aqui tem às também, vezes eles atuam também no Brasil. O caso Varginha, teve a mãe das meninas, né, as garotas que viram lá no terreno baldio, ela recebeu alguns homens de terno, esses homens de preto, que vieram com uma proposta indecorosa, né? Eles queriam que elas desmentissem as meninas numa TV que eles iam indicar e, em troca, eles dariam dinheiro para elas. A Kátia até falou isso, né? Nossa, é verdade. Bem, bom, pessoal, vocês estão gostando, né, Kátia? Eu acredito que o segundo bloco nós vamos ilustrar bastante, então fique aí que tem vídeo e ilustrações para ele falar muito mais. É verdade, fica plugadinho com a gente aqui. Sejam bem-vindos ao Espiazo Buffet, trabalhando com os seus sonhos, realizando as festas de casamentos, debutantes, eventos corporativos, formaturas e muito mais, com a parceria de DJs, decoradores e a opção do melhor cardápio, doces finos, bolos, massas, salgados, refrigerantes e cervejas. Espiazo Buffet, Rua Niterói 65, Centro, São Caetano do Sul, fone 3593-9167. Espiazo Buffet, transformando sonhos em realidade. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, Centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Celi, grande Celi, chefe premiada, filha do famoso Bico Fino, 3 ambientes muito acolhedores e com receitas irresistíveis, trazendo a moderna tendência em alimentação saudável, o Comfort Food. Nada mais é que o sabor que mexe com as memórias e traz uma deliciosa sensação de bem-estar. Buffet self-service aquilo, almoço de segunda a sexta-feira e almoço especial no domingo. Rua Rio Grande do Sul, 425, Centro de São Caetano do Sul, ao lado da Avenida Goiás. Voltamos ao programa Enigmas e sem perder tempo, porque tem muita coisa para ser abordada. Edson, você estava falando do caso Varginha. Você tem a questão dos militares, um vídeo que você traz. Explica um pouquinho para a gente antes de chamar o vídeo. Então, como que os militares despistavam, né? Toda aquela situação, né, da nave, dos seres que foram capturados. Então vamos chamar um vídeo? Por favor, podem colocar aí pra gente o vídeo? Porque na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal. Esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs, que na realidade era um casal de anões, estavam lá e essas meninas estavam para ter filho.
A ESA é a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a unidade militar mais importante da região. Nada temos a esconder. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história, mas evitou as perguntas dos repórteres. Caso houvesse... saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando em prol do Exército, em prol da nação. Isso tem como ser comprovado? Para quê? Para a imprensa. Por quê? Porque não se quer provar os fatos? Eu não tenho que provar. Tudo que eu tinha a dizer foi dito. Bem, e aí, então, diante disso, o que a gente vê? Que o Exército, ele usou de uma desculpa esfarrapada, falando que os seres eram um casal de anão grávido, né? Que eles, inclusive, pegaram um caminhão do Exército e deram carona porque estava chovendo. Né? Ou seja, você já viu um caminhão do Exército dar carona para alguém? E ainda mais grávida, né? E assim, é difícil, né? A gente até procurou lá para ver se tinha algum casal de anão grávido, mas até hoje nós não encontramos. É algo assim mais difícil. Acho que é mais fácil encontrar o ET, né? É verdade. E o General Lima lá também, ele leu uma nota, falou que ninguém tinha, o contingente de pessoal, de material não tinha sido usado para capturar ET nenhum, só que ele não quis responder as perguntas dos jornalistas. E isso ficou bem evidente que ele estava escondendo alguma coisa e está escondendo. Tanto é que hoje alguns militares que participaram já falaram, né, deram detalhes desse caso, alguns que ainda estão reticentes. Apesar de ter passado mais de 20 anos, eles ainda estão reticentes de falar alguma coisa. Eles às vezes confidenciam, né, bem particularmente alguns detalhes, mas não querem vir a público falar por quê? Porque teve uma outra estratégia do Exército que foi criar um inquérito policial militar onde eles tiveram que falar que naquele dia eles assinaram alguns documentos que estavam de férias, que estavam emprestados para outra base militar, ou seja, se ele vier a público dizer que capturou, participou de alguma coisa envolvido com o caso Varginha, o Exército pode vir com esse documento assinado por ele, que ele foi forçado a assinar isso, e falar, olha, ele está mentindo porque nesse dia ele estava de férias, ou nesse dia ele estava emprestado. Entendi. Então, é dessa forma que os militares atuam, né? Sempre colocando panos quentes, sempre vindo com mentiras, com desculpas esfarrapadas. E tem documentos, por exemplo, da Força Aérea, por exemplo, a gente pegar aqui a NPA-9C, que é um documento já antigo, até da década de 90, da Força Aérea Brasileira, e é um documento confidencial, ó, tá vendo aqui? Documento confidencial. Está escrito lá em cima. E nas instruções gerais, o que eles falam aqui? É interessante. Eles, normatizado isso está, né? Caso a pessoa que reporta o evento, ou seja, alguém está contando um caso de OVNI, questione sobre as medidas a serem tomadas, informar apenas que o caso está sendo relatado às autoridades competentes, que por sua vez tomarão as devidas providências. E aí, no item 4.7, ele fala assim, havendo telefonemas de jornalistas ou curiosos, aí entenda que os curiosos são os ufólogos, os pesquisadores, né? Solicitando informações, responder que não está autorizado a fornecê-las. Então, simplesmente, eles dão perdido e deixam a gente sem informação. É por isso que eu falo, o SIC, né, eu estou chateado com o SIC, porque eu fiz mais de 300 petições, e se eu fui atendido aí, dá para contar nos dedos das mãos, das 300. A maioria das explicações que eles dão, as respostas, é que o documento é inexistente, ou que o documento queimou no incêndio, ou que o documento perdeu na enchente. Tá? Geralmente essas são as respostas. E o interessante, quando a gente sobe para instâncias superiores, tipo CGU, o CMRI, o que eles respondem? Eles falam o seguinte, que o órgão público, no caso a Força Aérea, o Comaer, né, que está respondendo, falando que tal documentação é inexistente, eles falam
que o órgão público não mente. E por ter essa prerrogativa de não mentir, a alegação de inexistência do documento e informação por órgão público é revestida de presunção relativa à veracidade, decorrente do princípio da boa-fé e da fé pública. Ou seja, o órgão não mente se eles falaram que é inexistente, mesmo que eu prove que exista o documento, mesmo que eu tenha o documento em minhas mãos, que foi conseguido por vazamento lá dentro, vale para os órgãos superiores, mesmo que você entre com uma petição, né, vai subindo as instâncias, vale a resposta inicial do órgão público que falou que não existe. Então é simples, o acobertamento hoje, eles não dão nada que seja mais consistente. E geralmente eles falam que tudo que eles tinham já está disponibilizado no Arquivo Nacional. É uma mentira. Edson, por que esse acobertamento todo, no teu ponto de vista? Por que esse acobertamento todo? Porque, assim, existem alguns fatores, né, do acobertamento. O primeiro fator, que eu diria assim que é primordial, se algum órgão desse tiver a tecnologia dessas naves, ele pode, através de uma engenharia reversa, construir discos voadores terrestres para usar com fins bélicos em guerra, e aí dominariam outros países. Né? Então, utilização da tecnologia com fins bélicos é o principal. Tanto é que os Estados Unidos, Japão, todo mundo aí, Rússia, está interessado nisso. A França, por exemplo, no passado, ela foi um dos primeiros a criar órgãos de pesquisa meio fechados na década de 70 e também estava interessado nisso daí. Um outro fator que eles não divulgam e acobertam o assunto, a gente está estampado lá em Varginha, por exemplo. O policial ele morreu contaminado por uma criatura. Então, você divulgar isso publicamente, olha, tem criatura solta aí e se tocar a gente não sabe, pode contaminar, pode gerar um pânico generalizado na população e isso, então, por conta desse fator de gerar um pânico e sair do controle dos militares, eles acobertam também. Tem o fator religioso também, que a gente, se vem a público, toda essa temática OVNI, tripulante, vida fora da Terra e tal, e fala assim, ó, existe. Aí muitas religiões vão entrar em colapso, Entendi, porque foram enganados durante esse tempo todo. Né? E aí isso vindo à tona pode gerar convulsões sociais que sejam de difícil controle por parte desses militares. Então, tudo e que gera também segurança nacional, que mexe com a segurança nacional, é acobertado. Entendi. Porque assim, quando vem um objeto desse, no caso de maio de 86, ele fazia velocidades incríveis para os jatos e Mirages da época, que eles não tinham uma velocidade daquela. Sim. Poderia ter sido uma tecnologia de outro país, até hoje não ficou comprovado isso. Não existe aeronave convencional que imprima aquelas velocidades e aqueles movimentos que foram detectados no radar. Então, realmente era alguma coisa, eu até reporto, que está relacionado sim ao fenômeno OVNI, o caso de maio de 86, por essas características. Né? E por isso foi classificado como confidencial. Bem, você trouxe a revista aqui... OVNI Pesquisa. OVNI Pesquisa. Olha que bacana, gente. Nós temos uma aí para sortear. É só vocês entrarem lá no programa Enigmas no Facebook. E fala um pouquinho da revista e os contatos para as pessoas que querem conhecer seu trabalho também. Então, a gente está como coeditor agora dessa revista, né? É uma revista que ela foi idealizada pelo Paulo Barak Werner, lá de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. E tem uma equipe muito boa, né, de consultores lá. E a proposta da revista é fazer algo científico. Né, a gente publicar aí coisas checadas, coisas que a gente realmente tem como concreto da ufologia, de forma a moralizar, porque ao longo dos anos a ufologia foi caindo no descrédito por conta da misturança que foi se fazendo. A mistificação, né? E mistificação também, e pessoas que
né, ficam trazendo coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. É viagem na maionese. Então, a revista ela tem uma proposta diferente de resgatar aqueles princípios éticos que a gente tinha no passado da ufologia, de pesquisa de campo, de usar metodologia, usar a ciência como auxílio, né, a essa pareciência que é a ufologia. E quem quiser entrar, pode entrar no site www.ovnipesquisa.com.br. Lá dá para fazer assinatura. Por enquanto a gente não tem ela disponível em bancas, mas a gente está procurando já ir alguma editora, uma distribuidora para futuramente a gente fazer chegar a um público maior. Por enquanto está sendo feito de forma caseira. Nessa revista aí que é a última, que foi publicada, número 3, a gente já está trabalhando na 4, ela tem uma matéria aí sobre dossiês da FAB com laudos exclusivos e inéditos que nunca foram divulgados, que mostram casos de seres que foram avistados e pousos, pesquisado pelo próprio Major Gilberto Zani de Mello naquela época, na década de 70. Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigada, programaço, né, com Edson Boaventura. Tem que voltar. Espero que ele venha para falar dos felinos, que eu sei que ele tem uma história aí com os seres com aparência felina. Edson, gratidão. O convite fica aberto para você voltar a hora que você quiser. Seja remido da casa, você sabe disso, querido. Gratidão, né, Katia? É uma honra estar contigo. Pena que o nosso programa passa muito rápido, né? Até o próximo Enigmas, né, pessoal? Posso dar as considerações finais? Sim, por favor. Então, na revista 4, a gente vai publicar um caso inédito de análises que foram feitas pela Força Aérea Brasileira e que tem o acobertamento também dos relatórios. A gente foi bem a fundo. Eu estou fazendo um artigo bem legal para a revista número 4. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais a respeito do acobertamento, compre essa revista aí, porque vai ter essa matéria bem legal. E o Edson volta, hein, pessoal? Fica plugadinho aqui na NET, Canal 3, NGT, aqui no Enigmas, que o Edson volta, vai trazer todas essas novidades. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente nessa jornada.